Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui voltado à parte de cálculo produtivo. E vamos dividir esse vídeo em algumas partes, né? Para a gente tratar bem alguns pontos específicos dele, né? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no enunciado, né? O setor B de uma empresa produz uma média de 8.400 peças por mês dentro de uma margem de mais ou menos 2%, né? Dentro de uma confiabilidade de 99%. Esse setor é composto por 4 máquinas, onde o percentual produtivo é conforme indicado abaixo, né? Então aqui a gente tem a indicação das 4 máquinas e o percentual produtivo de cada uma das máquinas referentes ao mês corrente, né? Então aqui a gente tem a indicação ali do percentual. E aqui na sequência, né, vem a informação final: a máquina 4 será substituída por uma nova que produz 3.500 peças por mês. Com essa aquisição, informe a nova média de produção estimada do setor B. Bom, o primeiro ponto aqui, né, é um ponto até interessante, deixa eu dar um zoom aqui, que é essa questão de setor. Né? Essa questão de setor, por quê? Na questão de organograma, né, das empresas, né, quando você do organograma faz os seus ciclos operacionais, é muito comum, né, essa questão de terminologia, né, voltada ali aos setores, né? E obviamente não existe uma regra ali específica, né, mas existe diretrizes que são muito comuns, né, para as empresas, né? Então, um exemplo, quando a gente fala de setor, né, é muito comum você ter setores divididos por funções ativas, né? Exemplo, setor administrativo, setor financeiro, setor de recursos humanos, setor comercial, setor produtivo, setor logístico, né? E por aí vai. Nesse caso aqui denunciado, esse setor B, ele é um setor produtivo, né? Ou seja, é um setor ligado ali a um ciclo produtivo. E é muito comum nas empresas você ter essa questão de setorização também por determinadas atividades, né? Ou seja, por áreas afins ligadas a ciclos ali produtivos. Né? Então você pode ter subsetores, né, dentro da empresa, e você pode inclusive ter o chamado posto de trabalho, né? Então você consegue fazer, né, essas subdivisões levando em consideração ali o fluxo específico da empresa. Né? Então é importante ficar atento com isso. Né? Aqui no caso a gente está falando de um setor específico onde ele possui 4 máquinas. Né? Então esse setor tem 4 máquinas e elas possuem uma relação de média produtiva global, né? Ou seja, com base nas 4 máquinas produzindo, que chega a essa média aqui de 8.400 peças, né, dentro de uma margem aí de mais ou menos 2%, né, de mês. Né? Ou seja, se a gente tem essa indicação, a gente está levando em consideração que é dentro do limite produtivo qual a empresa atua. Né? Às vezes é muito comum, né, questões, né, trazer relações, informações referentes a setores de produção, trazendo lá uma relação de 24 horas de produção, 12 horas de produção, e é importante ficar atento com essa informação porque é a relação da empresa, né? Ou seja, seria a capacidade máxima dentro do que a empresa está ali se propondo, né? Mas se você for levar em consideração capacidade máxima de horas, de dias, aí você teria 24 horas 24 horas produtivas por dia, né? E aí a questão de 7 dias de semana, né? A relação do mês, né? Quantidade de dias informativos também ali para execução. Bom, então aqui no caso, o que é que vai acontecer? Essa máquina 4 aqui, ela vai ser substituída por uma outra máquina, e aí é o que a gente vai estar tratando, só que antes disso a gente vai falar também sobre esses pontos aqui indicados, tá bom? Então aí no próximo vídeo a gente já fala aí sobre esses próximos pontos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos com o segundo vídeo, né, referente a esse cálculo aqui produtivo. Né? No último vídeo a gente falou sobre o enunciado aqui da questão e também falou sobre essa questão de setor. Né? Agora a gente vai falar sobre um ponto importante que é referente à capacidade produtiva, né, aqui desse setor, nesse setor B, né? Ou seja, ele produz uma média de 8.400 peças por mês, né? 8.400 peças por mês, dentro de uma margem de mais ou menos 2%, com a confiabilidade de 99%. Ou seja, aqui a gente tem o valor estimativo médio,
né? 8.400 peças. Então você vai ter um indicativo de extremos, máximo e mínimo ali de mais ou menos 2%, né? Então se você pegar 8.400 para saber quanto equivale ali 2%, né? Você pode pegar ali 8.400 e multiplicar por 0,02, né? Multiplicar por 0,02 para saber exatamente ali quanto equivale a 2%, nesse caso ali 168 peças, né? Ou seja, essa indicação ali de 168 peças equivaler a 2% vai dar exatamente a seguinte imagem para mim, né? Ou para a gente, né? A gente teria 8.400 menos 168, né? 8.400 menos 168, vou colocar aqui menos 168, que vai dar igual a 8.232, e a gente vai ter 8.400 mais 168, né? Que nesse caso é 8.400 mais 168, vai dar igual a 8.568, né? Então isso significa o que? A margem produtiva dessa linha, ela oscila dentro dessa variação aqui, né? Ou seja, o valor máximo 8.568, o valor mínimo 8.232. E dentro desse fator máximo e mínimo, a confiabilidade é de 99%, né? Ou seja, é muito alta, né? Então a chance de no mês produtivo você ficar dentro dessa margem aí de 8.232 peças a 8.568 é muito alta, né? Próximo dos 99%, né? Então se você for colocar um range de 1% a mais, né? Aquela confiabilidade espelhada, né? Tanto para mais como para menos, né? No caso aqui eu coloquei invertido, né? Tanto para mais como para menos, você vai ver que não vai ter uma variação tão alta, né? Então aí a chance de você ultrapassar esses 2% é muito baixa, né? Ou para mais ou para menos, né? Diga-se de passagem, né? Então ela está dentro de uma confiabilidade produtiva muito alta. E essa análise de confiabilidade produtiva, ela é com base em duas situações principais, né? A primeira, a relação teórica levando em consideração a estimativa produtiva real das máquinas, né? Ou melhor, a estimativa indicativa do fabricante, né? Quando você compra uma máquina, um eletrodoméstico, enfim, um computador, uma TV, seja lá o que for, você tem uma garantia, né? E essa garantia leva em consideração ali o ciclo de operação comum, né, desse equipamento, né? Então 1 ano, 2 anos, enfim. Normalmente é a margem, né, aí das garantias, né? Então, exemplo, vamos supor que seja um televisor e a garantia dele é de 2 anos. Então significa que se você utilizar ele 24 horas por dia, 2 anos, né? Vamos colocar aí o ano 365 dias, né? Ou seja, 365 multiplicado por 2, 730. Então se você deixar esse televisor 730 dias, 24 horas por dia, né? Você pode até pegar 730 multiplicar por 24, né? Vai dar 17.520 horas, 17.520 horas. Então se esse televisor ficar ligado aí 24 horas por dia nesses 2 anos aí, pela margem do fabricante, não é para ele ter nenhum problema, né? Não é para ele ter nenhum problema, por isso que obviamente ele dá essa margem de garantia, porque ele confia no produto que ele está fabricando, né? Senão ele não daria uma margem dessa aí, porque senão a quantidade de trocas, de problemas, enfim, seria muito grande, né? Só que dentro dessa margem, obviamente, acontece de ter falhas produtivas, né? Então você vai pegar essas confiabilidades dessas empresas, normalmente estão ali na faixa de 85% a 95%, né? Levando em consideração aí as demandas por reparos, né? Dentro do período de garantia. E consequentemente você vai analisando a curva, né? Você tem um índice de curva, o que a gente chama de prematuro, né? Índice de curva prematura, que leva em consideração ali, aí depende da empresa, mas normalmente é 24 horas de uso, né? Os 3 primeiros dias de uso, né? Que você tem uma taxa maior ali de quebras. Passou desses 3 dias, normalmente você vai ter uma taxa maior de quebras, né? Já próximo ali do término da garantia, né? E isso levando em consideração as demandas das empresas que fabricam, né, esses equipamentos, esses produtos que têm taxa de garantia. E aí o que acontece? No ciclo produtivo, a relação ela toma como base exatamente
os itens com base no controle de qualidade, né? Ou seja, o controle de qualidade ele vai estar analisando ali a relação de produtos e estimando com base nos valores concretos ali produzidos, como é que está ali a taxa produtiva ali da máquina. Porque tem dois detalhes importantes, né? Uma coisa é a máquina produzir, outra coisa é ela produzir dentro ali do parâmetro de qualidade, né? Ela pode estar produzindo, mas não está atingindo ali o parâmetro de qualidade. E aí pode entrar como refúgio, sucata, enfim. Então, quando a empresa ela atinge um nível de confiabilidade, como se tem aí de 99%, é muito alto, né? E dentro de uma margem muito pequena, né? Mais ou menos 2%. Né? Então ela tem uma confiabilidade muito grande, né? Aí de produção. Se a produção é alta ou baixa, aí entra aquele fator que eu estava falando no início, que é aquela questão de quanto é que o fabricante ele estima ali para que a sua máquina tenha de desempenho. Né? Nos ciclos produtivos, obviamente, você vai encontrar empresas que setores, né, parques produtivos que você vai ter. Normalmente você tem uma mescla, né, máquinas novas, máquinas antigas, mas enfim, você vai encontrar máquinas 5, 10, 15, 20, 25 anos aí de funcionamento, obviamente se adequando às normas de segurança, né, as normas de segurança vão sendo aperfeiçoadas e algumas máquinas, modelos antigos, eles precisam passar por um retrofit, né, ali de segurança, claro, né, independente da área, né, enfim. Vaso de pressão, elétrica, mecânica, né? Enfim, NR33, 12, 10, enfim. Então, dentro dessa margem aí você vai ter lá o ciclo produtivo. E é normal que as máquinas elas venham a ter essa perda produtiva, né? Embora existam algumas metodologias, ferramentas que fazem, indicam, né, ali ciclos de atuação de manutenção que inclusive fazem com que as máquinas elas tenham um nível produtivo elevado, né? Mas não é todas as vezes que acontece isso. Então, dependendo da situação, você vai ter empresas que vai ter máquinas iguais, mas que tem taxa de produção diferente das máquinas por causa de N motivos, né? E muitos deles ligados ali à parte de manutenção e da própria destreza ali de operação, né? Então, um caso como esse aqui, né, exemplo, supondo que sejam 4 máquinas iguais, né? Aqui a gente tem uma taxa de produção diferente para cada uma das máquinas. Essa máquina 1 ela tem uma capacidade de 35% de produção dentro daquele total de peças ali indicados. Já a máquina 4, que é a que vai ser substituída, que tem a menor taxa de produção, né, dentro dessa margem aí, mesmo assim ela tem uma produção ali. Né, e às vezes até para a empresa se desfazer de uma máquina que passa ali pelo plano mesh ali de produção é complicado porque tem todo o ciclo logístico ali e isso pode interferir ali na demanda produtiva final, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente faz o cálculo aqui para verificar exatamente a informação final aqui da pergunta. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né, cálculos industriais. O segundo vídeo, né, sobre essa situação, problema envolvendo aqui, né, uma peça que vai ter 10 furos, né. No último vídeo a gente falou aqui sobre o contexto geral e agora a gente vai dar continuidade, né, aí já trazendo aí a parte dos cálculos. Bom, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é referente a esse parâmetro aqui, ó. A gente tem aqui a indicação, né, vai ser o furo final vai ter diâmetro de meia polegada, né, mas antes de chegar ao uso dessa broca de meia polegada vai ser utilizado uma broca de 8 mm para um pré-furo. Né, e aí no caso essa broca de 8 mm, a indicação está aqui, ó, da rotação, 780 RPM, e a velocidade de avanço dela de 60 mm por minuto. Né? Então, isso aqui já são os parâmetros indicados, né, aqui com base no material. Né? Essas informações você vai conseguir justamente com o fabricante, né, o catálogo do fabricante, levando em consideração o tipo da broca, o material. Aqui no caso já está o valor aí indicado. Né? Inclusive, é exatamente esses parâmetros que estão na programação ali da operação. Né, vou colocar aqui para reiniciar aqui esse programa, para a gente só observar aí esses parâmetros em execução. Né, tá aqui a broca 1, ela chegou aqui na posição. Se você observar, aqui está exatamente essas indicações, né? A rotação 780 RPM e a velocidade dela de avanço aí de 60 mm por minuto. Né? Então a mesma indicação que está aqui informada. E aí você diz, poxa, tá ok, eu já tenho a rotação, já tenho a velocidade de avanço, não preciso de mais nada. A princípio sim,
Só que no caso, esse valor aqui, né, da rotação, ele surge de acordo com a velocidade de corte, né? E a velocidade de corte ela não está informada aí. E às vezes você vai fazer, né, o uso de determinado material, coisa do tipo, e só tem a indicação da rotação e não sabe por que aquela rotação. E aí no caso essa rotação ela surge de acordo com a velocidade de corte, que é um parâmetro indicado pelo fabricante. Então o primeiro cálculo que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente como encontrar essa velocidade de corte. Eu vou chamar ela aqui de VC. A velocidade de corte, né, ela vai ser π, vou colocar aqui 3,14, multiplicado pelo diâmetro, né, nesse caso é o diâmetro da broca, a broca tem 8 milímetros, fazer essa multiplicação ali pelo diâmetro, e fazer a multiplicação também pela RPM, né, indicada, né, no caso ali 780. Só tem um detalhezinho aqui que a gente precisa alterar, que é uma conversão, né, que é uma conversão que eu vou explicar. Deixa eu dar um Enter aqui para a gente poder observar melhor. O que acontece? A velocidade de corte, a unidade dela é metros por minuto, né? A velocidade de corte, que na verdade a velocidade de corte, ela é a velocidade circunferencial, né? A velocidade tangencial. E essa indicação ela vem em metros por minuto, ou seja, o diâmetro ele tem que ser convertido, né, de milímetros para metro, né? Tem que ser convertido para que ele fique compatível, né? Que ele fique compatível com o valor indicado. E aí nesse caso é só dividir por 1000, né? Ou seja, a gente vai ter 8 dividido por 1000 para aplicar aqui ao cálculo, né? Então esse 8 ele não vai ficar aqui 8 milímetros, né? Ele vai ficar, vou colocar aqui entre parênteses, 8 dividido por 1000, né? 8 dividido por 1000 vai dar exatamente 0,008, né? 8 dividido por 1000, ou também 8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Notação científica, né? Então a gente vai ficar com essa montagem aqui. Então a velocidade de corte vai ser igual a 3,14 multiplicado por 0,008, né? E multiplicado por 780. Então agora é só multiplicar que a gente já encontra a velocidade de corte em metros, né? 3,14 multiplicado por 0,008 multiplicado por 780 vai dar 19,60 aproximadamente, né? Velocidade de corte igual a 19,60 metros por minuto, ou seja, seria a velocidade de corte aí para a broca 1, tá bom? Então é isso, valeu!